escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Outras lições sobre a prática do jorei. Rigidez dos ombros. Já falei que é preciso manter os ombros macios, ou seja, sem rigidez. Esse estado de ombros moles gera, em primeiro lugar, aumento de apetite. Daí então, ser importante que cada um saiba até que ponto deve manter os ombros sem rigidez. Não é muito fácil, mas a própria pessoa, ao tocá-los, deve senti-los bem fofos. O mais comum, porém, é encontrar algumas partes ou até mesmo toda a região bem endurecida. Quando essas toxinas começam a ser dissolvidas, o apetite aumenta e geralmente as pessoas magras começam a engordar. Então, pode-se concluir que o motivo pelo qual muitos não conseguem adquirir peso é a rigidez dos ombros. Prática do alto jorei. Devem observar o seguinte: manter a palma da mão levemente afastada do corpo. Conservar o apetite. Quem está em purificação bastante severa deve fazer de tudo para manter o apetite. Assim, conseguirá ultrapassar qualquer purificação sem ficar debilitado. Por causa do hábito comum de dormirem de costas, a grande maioria das pessoas tem solidificações nessa região, o que influencia bastante o estado de saúde pessoal. Nesses casos, a maior concentração de impurezas encontra-se na parte superior. Também a maioria das toxinas causadoras da encefalite são as acumuladas nas costas, que se encaminham para a cabeça quando esta esquenta muitíssimo, pelo fato de as pessoas ficarem durante algum tempo sob a ação intensa dos raios solares. Eliminação de toxinas. O organismo do ser humano foi muito bem criado, o que é natural, pois é a obra-prima de Deus. Então, por isso, quando as toxinas sobem até a região occipital, o corpo tem a capacidade de reagir para expulsá-las. Em algumas circunstâncias, elas sobem para o cérebro, de onde são eliminadas pelos olhos por uma espécie de secreção chamada remela, ou pelas narinas em forma de um muco, vulgarmente conhecido como ranho. Às vezes, essas secreções se apresentam bastante endurecidas, além de serem frequentes em qualquer pessoa. Nunca encontrei alguém que não as tivesse. Pode-se dizer que hoje em dia todos os seres humanos são doentes. Basta observarmos que a maioria consegue viver no máximo 70 ou 80 anos. Se, contudo, forem dissolvidas as toxinas das costas, atingirão facilmente os 100 anos. Assim, se alguém quiser alongar o tempo de vida, precisa eliminar as toxinas das costas e dos ombros. O aumento de encefalite entre os japoneses. Este ano, de 1953, ocorreu um aumento de casos de encefalite no Japão, 10 vezes maior do que nos anos anteriores. A causa desta doença está no fato de as pessoas exporem a cabeça diretamente aos raios solares, o que provoca a subida das toxinas acumuladas nas costas, determinando o endurecimento da nuca. Estas, contudo, se não forem solidificadas pelo uso de remédios ou outros meios, serão eliminadas em forma de pus misturado com sangue. É importante ficar bem claro que qualquer processo de solidificação acarreta consequências graves, como alterações no funcionamento do cérebro, endurecimento ou paralisação do braço. Então, deixando-se a doença seguir o seu curso natural, sem a interferência de tratamento algum, a cura se processa integralmente, sem deixar sequelas. Posso, inclusive, afirmar que a encefalite é uma das melhores purificações para diminuir as toxinas da região occipital. Cegueira e surdez. Normalmente, quando as pessoas usam muito a cabeça, toxinas de diversas partes do corpo solidificam-se na região frontal,
chegando em casos mais sérios a produzir cegueira. Outras vezes, as impurezas se acumulam próximas ao ouvido, podendo, em consequências, causar surdez. Problemas estomacais. Toxinas acumuladas nos ombros determinam também o mau funcionamento do estômago. Por exemplo, problemas de indigestão e estômago caído são resultantes dessas toxinas. Em todos esses casos, deve-se ministrar jorei centralizado nos ombros. Em seguida, bastante em volta do pescoço e especialmente na nuca para atingir os gânglios linfáticos. Gagueira, tartamudez. Certa vez apareceu alguém com um caso muito interessante. A pessoa torcia a língua tartamudeando. A causa desse distúrbio estava localizada na parte interna e final da cavidade nasal. Foi-lhe ministrado jorei, mais ou menos sobre o meio do fundo da boca e também atrás da cabeça, mas centralizando a luz em direção à frente. O problema se resolveu. O interessante é que, às vezes, a causa das doenças é encontrada por meios que vão além da nossa imaginação. Muito obrigada, presença de todos. Uma boa noite.